Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos entrar na parte dos aspectos anatômicos dos membros superiores e a partir de agora eu vou conduzir da seguinte maneira. Quando eu finalizar os aspectos anatômicos dos membros superiores, eu venho falando todos os músculos desse membro superior, tá bom? Então, começando pelos aspectos anatômicos dos membros superiores, inicialmente é interessante vocês entenderem o porquê da gente estudar essa matéria, né, com esses aspectos anatômicos. Primeiro, porque a gente precisa conhecer essa anatomia normal desse órgão, para que a gente depois, no próximo semestre, vocês tenham uma disciplina chamada cinesiologia, que vai estudar mais a fundo o movimento de cada articulação, e aí vocês vão conseguir conhecer a biomecânica normal de cada articulação. Além disso, é importante para que você consiga, a partir dessa biomecânica, desse funcionamento normal, saber se existe alguma mudança de função nesse membro e, a partir daí, detectar quais são as lesões que acometem esses membros superiores. Então, apesar de que do esqueleto apendicular do membro superior, quem faz parte é o húmero ulna radi, ou os ossos do carpo, né, e os ossos da mão, carpo, metacarpo e falanges, é interessante ressaltar que aqui o símbolo do membro superior, ele também se encontra aqui, né? Então, nós também vamos ver nessa aula clavícula e escápula, tá? Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje seria, então, o símbolo do membro superior, que é formado pela clavícula e pela escápula, lembrando que o símbolo ou cintura do membro superior são aqueles ossos que conectam o esqueleto axial ao esqueleto apendicular do membro superior. Então, clavícula e escápula, tá? Então, no esqueleto apendicular do membro superior, como eu estava comentando, húmero, rádio, ulna, os ossos do carpo, aqui no meio, na região central da mão, o metacarpo e depois os ossos que formam os dedos, que são as falanges, tá? Então nós vamos passar por todos os aspectos anatômicos mais relevantes de cada um desses ossos, tá? Então, começando pela clavícula, a gente sabe que a clavícula é a parte anterior, ou a gente fala clavícula é a parte ventral ou anterior desse símbolo do membro superior. Ele é um osso que vai se conectar na região central com o externo, né, com o manúbrio do externo, e na região lateral ele se conecta com o acrômio da escápula. Então, na verdade, essa clavícula ela é um osso que vai estar se comunicando ou se articulando tanto com o externo quanto com a escápula, tá? Então, a localização dessa clavícula é basicamente horizontal à primeira costela. Então, é interessante ressaltar que quando você pega uma clavícula, a gente tem em sua face superior, ela é completamente lisa, enquanto que na parte inferior se encontram os acidentes anatômicos. E isso é muito importante, porque a gente precisa de conseguir aprender a localizar também o lado que esses ossos se encontram. Então, quando você olha para um osso, você tem que saber se ele é um osso que está do lado direito ou do lado esquerdo do corpo, tá? E é interessante chamar atenção para o fato de que ela tem uma convexidade nos 2/3 anteriores. Então, vocês podem observar que a clavícula, na sua vista superior, ela é lisa, e na sua vista inferior ela apresenta alguns acidentes anatômicos. Se você observa essa clavícula, você está vendo que ela tem aqui uma convexidade, enquanto que aqui ela tem uma concavidade. Então, esta convexidade, ela sempre fica na região medial, tá? E fica voltada para a região anterior, tá? Então você teria que saber só de olhar para essa clavícula. Então já comecem a pensar se essa daqui é uma clavícula direita ou esquerda, tá? Bem, então, quais são os acidentes anatômicos da clavícula que a gente precisa de observar? Primeiramente, eu sempre separo dessa forma aqui, ó. Eu coloco identificar e todos os aspectos anatômicos que eu gostaria que vocês identificassem, tá? Ou extremidades, bordas, faces também. Mas o que não estiver aqui, mas estiver no Atlas de Anatomia, vocês não se preocupem, eu cobro de vocês esses que estão aqui. Então, estudem pela minha aula, tá bom? Bem, então, aqui é uma imagem, né, da vista superior e da vista inferior da clavícula, mas vamos lá, vamos tentar identificar primeiro corpo da clavícula e extremidade external e acromial. Detalhe, eu comentei que a clavícula ela se articula com o externo
na sua região medial e com o acrômio da escápula na região lateral. Então, essa região é chamada de extremidade external e essa região de extremidade acromial. Essa parte central é o corpo da clavícula. Cabe ressaltar que aqui na extremidade external, a parte que de fato está articulando com o manúbrio do externo, ela vai ser então chamada de face articular external, que é essa parte mais lisa que vocês estão conseguindo enxergar aqui, tá? Então, extremidade external e a parte lisa que de fato está em contato com outro osso é a face articular external. Do lado de cá tem a face acromial e a parte mais lisa que vai estar em contato aí com o acrômio da escápula é chamado de face articular acromial, tá? Então, essas partes desses 3 primeiros tópicos a gente conseguiu já identificar. Falta então na clavícula a gente visualizar apenas 4 acidentes anatômicos. Então vamos lá. Como que normalmente eu faço? Aqui na extremidade acromial, vocês estão observando essa proeminência, essa saliência, essa elevação que tem aqui, que é chamado de tubérculo conoide. A partir do tubérculo conoide, eu faço como se fosse uma linha em V, ou seja, um V, uma em direção à extremidade acromial e outra em direção ao corpo da clavícula. Então, do tubérculo conoide sai uma linha, que é chamada de linha trapezoide, e sai um sulco, chamado de sulco do músculo subclávio, que está aqui presente no corpo da clavícula, perdão. Já do outro lado, nós temos, né, na extremidade então external, a gente tem o chamado tubérculo costal, que é esse daqui, ou também chamado de impressão do ligamento costoclavicular. Então, vocês podem escolher qual dos dois nomes vocês preferem. Então, tubérculo conoide, a partir dele em V, sai tubérculo conoide aqui, linha trapezoide, músculo do sulco do músculo subclávio e lateralmente, então, ou melhor, medialmente, então, né, existe a impressão do ligamento costoclavicular, que também pode ser chamado de tubérculo costal. Vocês podem escolher, eu sugiro tubérculo costal por ser um termo mais fácil, né? Bem, então, o próximo osso é a escápula. E a escápula, ela é um osso laminar, ou seja, um osso que tem o comprimento e a largura basicamente equivalentes e que são superiores à sua espessura, né? E ela tem um formato meio triangular e ela vai formar agora a porção posterior ou dorsal da cintura escapular, porque a clavícula está na frente e a escápula está atrás, tá? Então, essa escápula possui 2 faces, 3 margens, que também podem ser chamadas de bordas, e 3 ângulos, e vários outros acidentes anatômicos. Mas vamos lá. Essa escápula ela tem um formato triangular, né? A sua face anterior, né? A sua região anterior, que é essa daqui, ela é chamada de face costal, enquanto que na sua face posterior, observem que tem esse acidente anatômico aqui que fica na região posterior, chamado de espinha da escápula, tá? Então usem ela para identificar a face posterior da escápula. A face posterior, ela é chamada de face dorsal. Então face anterior, face costal, porque está em contato com as costelas, e a face posterior, a face dorsal. Além disso, ela apresenta 3 bordas ou margens, como eu comentei com vocês, que estão aqui, superior, lateral e medial. Então, essa daqui é a borda superior, esta é a borda ou margem medial e esta é a borda ou margem lateral. Pensem que essa região aqui lateral, que seria isso daqui, é o local que vai se articular com o húmero, especificamente com a cabeça do húmero, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, espinha da escápula é a face posterior e aqui essa estrutura que tem o nome de cavidade glenoide, ela se articula aqui com a cabeça do húmero, tá? Além das 2 faces e das 3 bordas, existem também 3 ângulos. Aqui em cima tem o ângulo superior,
aqui embaixo o ângulo inferior e o ângulo lateral, que fica exatamente naquela região da cavidade glenoide. Então, cavidade glenoide é um acidente anatômico. O ângulo lateral, que é esse daqui, é um ângulo, tá? Então, acidente anatômico é diferente de ângulo, tá? Então, o ângulo tá aqui em cima, tá aqui embaixo e tá aqui na lateral. E esse ângulo lateral está exatamente no acidente anatômico chamado de cavidade glenoide ou cavidade glenoidal, tá? Bem, aí essa escápula, né, eu estava comentando, ela na sua face posterior, ela tem um acidente anatômico chamado de espinha da escápula, que ele é importante para determinar essa face posterior. Então, face anterior é mais lisa, face costal, e a face posterior tem aqui a espinha da escápula. E observem que na região lateral, a espinha da escápula ela aumenta de tamanho. Então, essa região aqui, né, mais dilatada da espinha da escápula é chamada de acrômio. E é justamente com o acrômio que a clavícula se articula. Daí o nome extremidade acromial, conforme a gente viu quando estávamos falando sobre a clavícula, tá? Então aqui vocês estão vendo a clavícula se articulando aqui, tá? Essa daqui é a escápula, lá atrás está a espinha da escápula, isso daqui é o acrômio. Então, clavícula e acrômio, tá? Por isso, extremidade acromial. Bem, dando sequência aí nessa escápula, a gente estava vendo que na sua face dorsal existe a espinha da escápula e a parte dilatada dela lateral, que é chamada de acrômio da escápula. Essa espinha da escápula, ela divide a face posterior em duas fossas, uma que está acima da espinha da escápula e uma que está abaixo da espinha da escápula. Então, essa divisão ela é dada e chamada de fossa supraespinhal e infraespinhal. Então, conforme eu estava mostrando, a espinha da escápula aqui, acima dela a fossa supraespinhal, abaixo a fossa infraespinhal, como mostrado nessa imagem aqui, tá certo? Quem determina essa divisão é, então, essa espinha da escápula aqui, tá? Bem, em relação ao acrômio, eu já havia falado, né? Então, na escápula, podem observar que existem muitas estruturas, muitos ângulos, margens, bordas, faces e acidentes anatômicos para a gente identificar, tá? Então, tudo isso aqui a gente tem que identificar. Eu já mostrei para vocês margem, ângulo e face, mas eu vou voltar, tá? Vou voltar e mostrar mais uma vez. Então, margem superior, medial e lateral, margem ou borda superior, margem ou borda medial e margem ou borda lateral. A margem medial é lisa e a lateral tem esse acidente anatômico, cavidade glenoide, que vai auxiliar na identificação da região lateral da escápula. Além disso, existem três ângulos: superior, inferior e lateral. E por último, existem duas faces, face anterior ou costal e face dorsal. Então, na face anterior ou costal, ela é lisa aqui, ó, côncava, e na face posterior ou dorsal tem a espinha da escápula aqui, tá? Vamos passar agora aos acidentes anatômicos dessa escápula. Essa escápula, ela apresenta três acidentes, dos quais eu preciso chamar a atenção apenas do processo coracoide, porque os outros eu já falei, mas vamos lá. Na vista posterior, espinha da escápula, e isso daqui é o acrômio. Na vista anterior, isso aqui do lado é o acrômio, mas é muito comum vocês confundirem essa estrutura aqui, ó, na região anterior, que é chamada de processo coracoide, com esse acrômio. Então, olha na imagem da vista posterior, espinha da escápula, acrômio e lá na frente o processo coracoide. Na frente, o processo coracoide, tá? Além disso, as fossas supra e infraespinhal eu já mostrei, mas também tem a fossa subescapular. Então, essa daqui é chamada de face costal, mas ela também é a fossa subescapular. Nessa face costal e fossa subescapular, existe um músculo chamado subescapular, recebe esse mesmo nome. E posteriormente, nós temos aqui, a partir da espinha da escápula, a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal. Então, eu gosto de falar assim, se eu colocasse uma massinha aqui onde eu estou apontando e perguntasse para vocês o nome desta
dessa face é face dorsal. Mas se eu perguntasse o nome desse acidente anatômico, isso daqui é fossa infraespinhal. Aqui, a mesma coisa, se eu coloco aqui o nome da fossa é fossa subescapular, da face é face costal, tá? Então, sempre priorizem os acidentes anatômicos quando eu estiver perguntando. Se eu coloquei uma massinha aqui, poderia ser face costal ou fossa subescapular. Fala fossa subescapular, é melhor. Se eu colocasse aqui uma massinha aqui, você poderia falar face dorsal ou fossa supraespinhal. Fossa supraespinhal seria mais adequado porque é um acidente anatômico, tá? Bem, falta a gente falar da vista lateral dessa escápula, onde a gente tem aqui a chamada cavidade glenoide ou cavidade glenoidal, que é onde o húmero vai se articular, né, formando a articulação do ombro. Observem que acima da cavidade glenoide tem uma pequena elevação, um tubérculozinho, tanto acima quanto abaixo. Então, é o tubérculo supraglenoidal e o tubérculo infraglenoidal, tá? E também, por último, para finalizar, falta a incisura da escápula. A incisura da escápula é essa voltinha que tem aqui, esse contornozinho que vocês estão enxergando aí. Então, isso daqui é a incisura da escápula. Pessoal, por hoje é só. Eu vou mostrar para vocês alguns acidentes anatômicos no aplicativo, né, em 3D, e aí na próxima aula a gente dá sequência, tá bom? Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Mostrando para vocês aqui no aplicativo em 3D, então agora, eu quero falar um pouquinho sobre a clavícula e a escápula. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para o fato de que a clavícula, vocês podem observar aqui por uma vista superior, que ela tem uma região anterior aqui que é convexa. Então, eu expliquei para vocês que isso aqui é bem importante. Você separou a clavícula e enxergou, por exemplo, que na face superior, deixa eu colocar para vocês enxergarem, na face superior, a clavícula é completamente lisa. Na face inferior, ela tem os acidentes anatômicos. Beleza. O que eu preciso de observar além disso? Eu tenho que observar que aqui a convexidade ela é anterior. Então, ela fica nesse sentido. Aqui se articula com o externo e de cá com o acrômio da escápula, então essa aqui é uma clavícula direita, tá? Conforme aí vocês já sabiam pela imagem do desenho anterior que eu havia colocado, né? Claro. Porém, você deveria saber independente, tá? Pegou aí a clavícula, observem que na região anterior ela tem uma convexidade, aqui em cima a superfície é lisa, isso faz com que essa seja a clavícula esquerda. É assim que vocês vão olhar, tá bom? Bem, então separando aí, isolando a clavícula, a gente pode observar que a sua face superior é lisa, enquanto sua face inferior tem acidente anatômico. Essa beiradinha aqui, ó, esse contorno seria então do tubérculo conoide, tá? A partir dele, eu gosto sempre de pensar que tem uma linha aqui, ó, fazendo um V, uma linha para a região lateral, que é chamada de linha trapezoide, e para a região medial tem um afundamento, um sulco, que é chamado de sulco do músculo subclávio. Já do outro lado, né, na extremidade oposta, perdão, eu estou vendo aqui essa que é a chamada impressão do ligamento costoclavicular ou ainda tubérculo costal, tá? Então, em relação à clavícula, é isso, tá? Eu preciso que vocês consigam identificar, e uma informação adicional que eu havia comentado lá no slide é a seguinte, que a clavícula, ela se articula na região medial com o externo, especialmente com a parte superior do externo, que é chamado de manúbrio do externo, e na região lateral, essa clavícula se articula com o acrômio. Então, tá aí a informação para vocês. Acrômio na região lateral é a comunicação da clavícula e na região medial, aqui, o manúbrio do externo, tá? E conforme a última informação, né, a clavícula ela é considerada, então, a porção anterior desse símbolo do membro superior, enquanto a escápula é a região posterior. Falando, então, agora um pouquinho sobre a escápula, que é a face posterior, é a região posterior desse
cíngulo do membro superior, a gente pode observar que ela é um osso em formato triangular e conforme eu avisei vocês, essa região medial aqui ela é lisa e na região lateral ela tem essa comunicação aqui, ó, com um húmero, tá? Então a gente vai separar, isolar aí a escápula e aí a gente pode enxergar o quê? Que ela apresenta primeiro deixa eu só posicionar ela direitinho aqui. Beleza, aqui tá saindo meio torta, mas vamos lá. Essa daqui é chamada borda ou margem superior. Essa borda ou margem medial, que é lisa, e essa é a borda ou margem lateral, onde tem aqui essa cavidade glenoide. Além das três bordas ou margens, a gente tem aqui, essa é chamada de face costal ou anterior, conforme eu expliquei, face costal, porque ela está na região anterior, exatamente em contato aqui, ó, com as costelas. Então, face costal é essa, região anterior, e na posterior temos a face dorsal. Aí temos também ângulo superior, ângulo inferior e aqui na região lateral o ângulo lateral, tá? Em relação aos acidentes anatômicos agora, a gente tem o seguinte. Isso daqui é chamado de face costal, mas é também chamado de fossa subescapular. Aqui na região posterior existe um acidente chamado espinha da escápula, que na região lateral fica um pouco mais dilatado e é chamado de acrômio. A espinha da escápula serve para dividir a face dorsal em fossa supraespinhal, acima da espinha da escápula, e fossa infraespinhal, abaixo da espinha da escápula, tá? Além disso, existe aqui na região anterior um acidente anatômico chamado de processo coracoide, que é esse daqui. Cuidado para não confundir o processo coracoide com o acrômio. Tanto vocês podem vê-lo na vista anterior, o processo coracoide, assim como o acrômio, assim como podem vê-los na vista posterior, acrômio e processo coracoide. Então lembrem-se que o processo coracoide fica na frente e o acrômio fica posterior, tá? Além dessas estruturas, nós podemos visualizar aqui na região lateral que existe aqui a cavidade glenoide. Abaixo dela tem uma elevaçãozinha, um tubérculo chamado de tubérculo infraglenoidal e acima tem o chamado tubérculo supraglenoidal, tá? Além disso, faltou falar apenas sobre aqui essa voltinha que é chamada de incisura da escápula, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.